Se você tem escoliose, o que você deve fazer para melhorar? Essas dicas a gente vai ter agora com a Josiane Félix, que já está aqui no nosso programa. Ela é fisioterapeuta, porque junho, na verdade, gente, é o mês que se comemora, na verdade, que se fala da conscientização, né? Assim seria, não é nem comemoração, é conscientização sobre a escoliose, na verdade, uma doença caracterizada e que a gente vai entender ela melhor daqui a pouquinho, conversando com a Josiane. Nos Estados Unidos, para você que está assistindo o nosso programa, os Estados Unidos, eles trazem sempre pesquisas importantes e necessárias que acabam chegando no Brasil. E aí o que chama atenção é que dentro do nosso Brasil, a gente ouve falar, as pessoas comentam, mas muitas pessoas não começam a cuidar logo cedo. E aí eu te pergunto, se começar a cuidar logo cedo, será que dá certo? Bom, os estados que mais pesquisam sobre o termo médico no Brasil são Acre, Piauí, Paraíba e Maranhão. E aí eu fiquei curiosa, porque a gente ouve muito falar de fora para cá, mas dentro do Brasil a gente vê que não é o Brasil inteiro que fala sobre o assunto. Mas eu quero entender mais sobre esse assunto. Você já ouviu falar nisso? Bem, na verdade, o tratamento hoje, né, que seria o tratamento que tem mais evidência científica, que são os exercícios específicos, né, para a escoliose e os coletes tridimensionais, é muito recente esse tipo de tratamento no Brasil. Por isso que a gente ainda fala pouco no Brasil, por isso que tem muitos profissionais que ainda não conhecem esse tipo de tratamento, não só como médico, alguns fisioterapeutas. Então, assim, a gente ainda está no Brasil caminhando para um tratamento que realmente é efetivo para a escoliose. Aí vem a resposta de que no Nordeste, de uma certa forma, demorou um pouquinho mais para tudo isso chegar. Sim. Né? Norte e Nordeste demorou um pouquinho mais para chegar. E tá chegando. E eu posso dizer para vocês de verdade que dentro do estado do Piauí, nós temos uma gama de profissionais no mundo da fisioterapia e que tem feito a diferença, viu, gente? Quando eu pensava em fisioterapeuta, por exemplo, numa maternidade, o fisioterapeuta dentro de hospitais, de clínicas, dentro de empresas, quando eu só imaginava, eu já achava que era interessante ter. Mas tem o mal? Tem. A pandemia trouxe. Mas também trouxe um outro lado. A fisioterapia entrou claramente nos hospitais, principalmente na época da pandemia. Há de nós, se não fosse os fisioterapeutas nos ajudando a respirar. E aí chama atenção para essa parte da escoliose, né? Que é algo que o fisioterapeuta está ali para ajudar nesse processo, junto com outros profissionais, né? E que de uma certa forma tem ajudado, porque por mais que você procure um ortopedista, no final de tudo o fisioterapeuta tem que estar junto. É o que mais trata. Né? É o que trata, é o que dá o tratamento realmente, mesmo depois de uma cirurgia de algum problema. E aí eu queria muito começar falando no que se caracteriza realmente a escoliose e como a gente pode ajudar quem está em casa assistindo o programa e esteja sofrendo dessa forma. Certo. A escoliose, na verdade, ela é uma deformidade, né, da nossa coluna, que ela se caracteriza de uma forma de uma deformidade tridimensional, né? Se a gente for analisar um raio-x, por exemplo, né? Eu até brinco com os pacientes, porque quando ele olha pelo raio-x, ele vê apenas uma deformidade, que seria essas inclinações, né? Mas, né, a escoliose é muito mais do que isso. Nossa. Além dessa inclinação, existe uma característica muito importante, que são as rotações, né? Então, a gente começa a entender como é complexo o tratamento de escoliose. Por isso que o tratamento para a escoliose, ele precisa ser de forma específica. Então, por isso que existe hoje tratamento, né? Na verdade, até fisioterapeutas específicos para trabalhar com escoliose, porque não é como antigamente ouvia muito se falar. Ah, meu filho apresentou escoliose, o que fazia? Mandava para natação. Natação é como outra atividade qualquer. Então, ele é muito generalista. E para a escoliose, não. Ela precisa ser uma forma específica. Ó, do seu ladinho, a gente pode até observar, pode continuar até com a tela do jeito que está. Do lado da nossa... Pronto. Nós estamos vendo duas imagens. Exato. Eu tenho uma curiosidade. E eu quero saber se isso é mito ou se isso é verdade. A sua espinha, mais chamada como as pessoas costumam dizer, né? A sua coluna. É verdade ou é mentira? É mito ou é verdade? De que ela não tem que ser totalmente como ela está aqui na telinha. Assim, ereta. Na verdade, hoje, devido às
nossos vícios posturais, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem uma coluna 100% reta. A maioria das pessoas, eles têm um pouquinho de desvio, às vezes até se confunde com a escoliose. A gente tem que até diferenciar o que é uma escoliose do que é um desvio postural. Então não chega a ser mito ter ela totalmente reta. Hoje em dia é muito complicado você ter uma pessoa que consiga ter uma coluna 100% reta. Nossa, e aí chama a atenção da população justamente na fase da infância. Como é que a gente começa a trabalhar para evitar essa escoliose? Porque, na verdade, a escoliose pode acontecer de cedinho você já começar a trabalhar, por exemplo, mais com essa consciência hoje de vocês, fisioterapeutas, de profissionais que falam mais sobre o assunto. Trabalhar naquela criança para que ela não venha ser um adulto com problema? Primeiro ponto é porque, na verdade, a escoliose já tem caracteres genéticos. Né? Então, provavelmente, aquela criança ela já tem uma predisposição a ter escoliose. Então, todo mundo que tem escoliose, ele já teve essa predisposição. Alguém na família tem. A gente tem um mito, né, de achar assim, é porque meu filho sentava errado, carregava peso. A gente já tirou isso. As evidências científicas mostram que isso não tem relação. Então, se a gente pegar duas crianças, uma que tem predisposição a ter a escoliose e uma que não tem, e as duas sentar de mau jeito, carregar peso, a que tem escoliose vai desenvolver escoliose, a que não tem, não vai desenvolver. O máximo que pode acontecer é dela ter esses desvios, essas alterações de postura. E aí a gente acaba levando o erro, e às vezes, né, a mãe chega no consultório com a criança e a gente consegue detectar se ali é uma escoliose ou não. E como é que a gente vai detectar realmente se é uma escoliose ou não? A gente tem um exame ouro, que é o raio-x. Então, quando a gente faz o raio-x da coluna da criança, se ele apresentar um ângulozinho de Kolbe, que é o ângulo dessa curvatura, acima de 10 graus, ali eu tenho uma escoliose. E aí, quanto mais cedo a gente consegue tratar essa escoliose, no sentido de, se é uma criança, eu não posso evitar, eu tenho que evitar a progressão daquela escoliose. A escoliose, com o tempo, devido a esse estirão de crescimento da criança, ele vai aumentar. Então, ele iniciou ali com 10 graus, quando ele começar a fazer o estirão de crescimento, aquela escoliose ela vai aumentar a curvatura. Aí a fisioterapia entra, né, junto, né, com os médicos, para a gente evitar que essa escoliose piore. Pronto, então a partir de que, na verdade, você falou aí que vai depender muito, né, se na família, é importante essa investigação. Sim, eu sempre falo, se na família já tem caso de escoliose, já tem que ficar atento para os filhos. Pronto. Mas assim, a partir de que idade você já vai conseguir observar se essa criança vai ter problema de escoliose ou não? Bem, a escoliose a gente só consegue notar quando ela começa a surgir. Ela pode surgir em qualquer idade, principalmente quando a criança está naquela fase de 10, 11 anos, que é o momento mais propenso àquela escoliose desenvolver. Mas ela pode desenvolver com 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou então pode ser uma escoliose congênita, que a criança já nasceu com alterações na coluna que vai levar a essa escoliose. E aí, como é que a gente pode observar? A gente que é mãe, por exemplo, porque de repente você nem sabe que teve, nem sabe quem na família tem, e se é visível aos nossos olhos, né? Como a gente pode observar essas alterações? Tem como? É engraçado que tem muita gente que tem até escoliose e não sabe. Eita! Às vezes me procura... Agora eu fiquei curiosa. Porque como eu sou especialista em coluna, às vezes me procura por questão de dor. Sim. E aí quando eu vou avaliar, eu digo, você tem uma escoliose. Eu digo, mas como assim, doutora, eu tenho escoliose? Eu não sabia que eu tinha escoliose. Porque assim, quando a escoliose ela é pequena, né, e a pessoa não tem um entendimento, acaba sendo imperceptível. Para quem já é profissional, bater o olho, sabe. Já sabe. Né? Pode ser o mínimo que for, mas se eu bater o olho, eu sei que ali tem uma escoliose. Verdade. Mas a maioria das pessoas, como não tem esse conhecimento, não sabe. Então, como é que a gente vai conseguir perceber, né, se eu tenho escoliose ou se meu filho tem escoliose? Vai muita alteração no comportamento postural. Basicamente, os estudos mostram que se você notar no seu filho, né, ou em você mesmo, um ombro mais alto do que o outro, já é um primeiro sinal de escoliose. Quais são os outros sinais? Você vai conseguir perceber que uma cintura está mais afinada do que o outro, ou seja, são assimétricas. Você vai conseguir perceber, principalmente, o que a gente chama de gibosidade, que é um lado das costas mais alto. E a gente tem um testezinho bem simples, né? Quem tá em casa, que tem dúvida, né? Se tem escoliose, se o filho tem escoliose, pode muito bem fazer isso. Coloque o seu filhozinho na sua frente, sem a camisa, né? Sem a blusa.
olha essas características, ele tem um ombrozinho mais alto, se a coluna dele, lá na cintura, existe uma diferença, né? Uma está mais curvadinha do que a outra, e pede para ele tocar os pés. Ele vai fazer uma flexãozinha do tronco e nas costas ela vai conseguir perceber se tem um lado que está mais alto do que o outro. Olha, ali é um teste específico para saber se tem escoliose ou não. Você sabe que a questão do exercício físico, ele é tão sério e tão importante na vida das pessoas que numa academia, um profissional de educação física, ele vai conseguir identificar algo e daí então lhe encaminhar até para um fisioterapeuta, para um ortopedista, porque ele vai perceber essa questão. Dentro de academias, a gente vê muito, muito. E isso que você está falando é muito interessante. Crescimentos gigantes, né? Eles podem trazer essa identificação da escoliose. Por exemplo, tem criança que tem, digamos, 12, 13 anos, já tem 1,84 m, 1,85 m. Provavelmente, essa criança, ela pode ter problema de escoliose? Pode, como eu falei, se ele tiver uma característica genética para ter escoliose, sim. E é interessante que hoje os adolescentes, né, pré-adolescentes, com 11, 12 anos, estão tudo enormes, né? E aí pode, sim, ser um agravo até para a escoliose. Na questão do olho, de olhar, por exemplo, ela vai mostrar um aspecto tortinho ou o crescimento do osso nas costas também é uma identificação de escoliose ou não tem nada a ver? Não é questão do crescimento ósseo, né? Porque assim, a escoliose, quando a criança ela vai entrar nesse estirão, né? Que eu até brinco, eu falo assim, é aquele seu filho que você acordou, o menino era desse tamanho, já está desse tamanho aqui, né? É essa fase que é o perigo, para quem tem escoliose. Porque, em vez dele conseguir crescer, né, ele ter esse estirão, ele, na verdade, ele vai entortar mais, porque ele tem a escoliose. Então, eu sempre falo, olha, existe um momento crucial de você detectar essa escoliose e você tratar essa escoliose. Então, vamos falar desse tratamento, né? Os sintomas, é dor? A escoliose, na verdade, não dói. Não dói? É até complicado. E por que as pessoas falam tanto de dor? É tão complicado a gente chegar para um paciente que ele já tem essa visão de que a coluna dele está doendo pela escoliose, porque tem muita gente que me procura pela dor. Sim. Né? Então, assim, eu estou sentindo dor na minha coluna, eu vou num especialista em escoliose. Só que é muito complicado eu ter essa conversa e fazer ele entender que não é a escoliose dele que está doendo. Então, eu sempre falo, olha, se eu pegar, eu vou avaliar ele, né? Vou identificar essa dor. E aí eu sempre falo, olha, se eu pegar você que tem escoliose e uma pessoa que não tem escoliose, ele pode apresentar a mesma dor. Olha só. Então a gente ainda tem muito isso ainda da tem cultura. Que ser muito estudado ainda, né, para entender. Na verdade, os estudos já falam, já é comprovado, escoliose não dói. Meu Deus, e por que as pessoas falam tanto de dor? E por que as pessoas falam tanto A dor, que na verdade, dor? não vai estar relacionada à escoliose em si, mas a sedentarismo, ou porque pela má postura, até por causa da questão de fraqueza musculares. Então, assim, existem outros mecanismos que está levando, que pode ser essa até escoliose, na verdade, ela pode estar forçando uma outra parte do corpo a sentir essa dor, né? Pode sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, seja amante da atividade física. Sim. Que aí ele vai se livrar de dores, como qualquer outra pessoa, na verdade, né? Se a gente não está em sobrepeso, a gente está praticando atividade física, dificilmente a gente vai sentir uma dor na coluna. Pronto. Aí a gente vai falar, então, sintomas. Pode não apresenta dor, mas o que apresenta, na verdade, quais são os incômodos? As pessoas vão perceber ou você vai se incomodar com a situação? O que acontece? Quanto maior o grau dessa escoliose, maior são as deformidades do corpo. Certo. Então, o adulto, por exemplo, quando ele me procura, não é pela dor. Ele me procura, principalmente a mulher. Ela me procura porque ela não gosta de se olhar mais no espelho. Ela se sente incomodada pela diferença de cintura. Ela não sabe mais usar uma roupinha justa. Ou então ela usa o cabelo bem grande para esconder a gibosidade nas costas. Ela se incomoda pelo ombro ser mais alto do que o outro. Então, a característica de estético da escoliose é o que mais leva os pacientes a me procurar. Bom, então vamos agora para o tratamento. Tem cirurgia, tem cura? A partir de que idade a gente pode pensar em tudo isso para reverter essa situação?
Escoliose não tem cura. E quando a gente vai falar em correção, somente a cirurgia. Nossa. Somente a cirurgia verdade. a gente vai conseguir alinhar com novamente, dependendo também até do grau. Se for uma escoliose muito avançado, é até mais difícil de ter esse alinhamento até com a cirurgia. E o tratamento? O tratamento, se for para criança, né? O tratamento é basicamente para a gente evitar essa progressão. Adulto, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente vai fazer pensando na parte estética. Eu até brinco com o paciente, eu falo, olha, não se apega ao seu raio-x. Se olha no espelho, seu tratamento, o resultado do seu tratamento está no espelho, não está no seu raio-x. Bom, se você diz que não tem cura sem a cirurgia, então o exercício físico vai lhe ajudar, mas não vai reverter? Reverter, não. Nossa. A gente consegue, graças aos exercícios que a gente tem hoje, a nova metodologia e ao colete tridimensional, né? Assim, se você for criança, ainda está naquela fase de estirão, a probabilidade de você reduzir esse ângulo é muito grande. Agora, por exemplo, falando ainda desse jovem, você descobriu ele ainda na adolescência. Até que idade facilita mais para essa mãe e para esse pai ajudar esse jovem? Nesse momento de estirão. Né? Nesse momento de estirão, duas coisas podem acontecer. É você não fazer o tratamento e ele piorar, né? Ou você fazer o tratamento e ter uma grande chance de melhora, né? De reduzir essa angulação, mas você não vai conseguir deixar essa coluna reta. Que momento vocês entram para ajudar esse jovem e como casar academia com tratamento e fisioterapia? A gente vai entrar exatamente nesse momento que os pais conseguem detectar. O que acontece? O certo seria a gente ter uma conscientização, uma educação, principalmente nas escolas. Sim. Porque, querendo ou não, os filhos, eles passam mais tempo dentro da escola. Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse rastreamento dentro das escolas. Se a gente for fora do Brasil, isso é a realidade. Eles falam bastante. Os professores lá, eles fazem, né? Tem até alguns programas dentro da escola para rastrear essas crianças, para pegar e fazer uma intervenção precoce. Você sabe uma coisa que me chama bastante atenção, Josiane, e que isso é interessante a gente falar para a sociedade, que hoje em dia se fala mais em academia, se fala mais em fisioterapia para os nossos filhos. Mas até um tempo desses, não se falava tanto. Inclusive, se condenava academia para crianças. Sim. Né? Isso mudou radicalmente. E é uma pena que tenha chegado um pouco tarde, porque eu acho que tudo é a quantidade, é o tempo, é você realmente acompanhar. Talvez seja esse o grande erro, muitas vezes, de algumas academias que não tinham os profissionais para estar observando o exercício que você faz, o tempo que você faz, o peso que você pega. Mas, assim, graças a Deus agora, os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes, eles estão sendo mais observados e através de profissionais. Sim, com certeza. É porque a gente já está tendo uma visão, né, mais voltada de ter o cuidado com a criança também em relação às atividades físicas. Sabe o que acontecia antigamente? Que da gente, né? Antigamente, a gente que chega no cinquentão, né, Jonas? Não é não? Exatamente. Né? Mas o que acontecia antigamente? A criança foi detectada que tinha escoliose, tirava da atividade física na escola. Os médicos falavam assim, é uma criança que já não pode mais brincar, não pode mais pegar peso, não pode isso, não pode aquilo. Então, se criava até uma criança mais frágil porque tinha escoliose. E, na verdade, tinha que fazer o inverso. Tinha que deixar essa criança ser mais ativa, ela tinha que participar das atividades físicas da escola, porque ia ajudar a evitar progredir mais essa escoliose. Então, o certo é dizer agora, para quem está assistindo ao nosso programa, o tratamento, descobriu que tem escoliose, com exercício físico e ir para academia é o certo a se fazer e fisioterapia? O tratamento, quando a gente vai falar em tratamento, são exercícios específicos, certo, que é só o fisioterapeuta que faz. A atividade física, academia, natação, seja lá o que for, ele é um complemento, tá? A gente não pode pegar e dizer assim, detectou que a criança tem escoliose, vou levar para academia. Não. Ele precisa fazer um tratamento direcionado, com exercício específico, porque os exercícios específicos vão trabalhar em cima dessa deformidade e conciliar com pilates, natação, uma academia. Digamos que eu esteja usando o colete, vai poder aliar esse tratamento com a academia? Precisa. Precisa, né? Precisa. Não pode estar
apenas usando o colete. Todos os pacientes que usam o colete, eles continuam fazendo a fisioterapia. E quantos usaram o colete e nunca praticaram, né? Até hoje tem ainda. Muitos, viu, gente? É muita gente, isso é muito sério. Mas hoje a gente traz aqui a nossa profissional, a nossa querida Josiane Félix, tá? Para poder falar sobre o assunto. E a questão da cirurgia é quando realmente se identifica e tem que ser. Cirurgia, eu sempre falo, cirurgia é o último caso. É quando você fez a fisioterapia específica, você usou o colete 3D, não deu resultado, aí você vai para a cirurgia. Se você não tentou isso, você precisa primeiro fazer o tratamento conservador. Porque a cirurgia já é um pouco mais agressivo, né? Então não é todos os casos, é mais aqueles casos bem mais avançados e que realmente a fisioterapia ou o colete não resolveu. Tá certo. Josiane, eu estou muito feliz de ter trazido você. Eu sempre fico muito alegre quando eu trago esses profissionais e eles têm essa bagagem, nos ajudam tanto. Uma coisa eu posso garantir, a fisioterapia ela é importantíssima e ela realmente resolve situações de dores e muitas pessoas acabam descobrindo. Se você tem escoliose, você não tem ideia que quando você faz a fisioterapia, você vai melhorar outras dores sobre outras questões e vai descobrir outros problemas e ficar super bem. E a qualidade de vida, Com né? certeza. Tem um ponto até bem importante que agora eu lembrei, é que outro mito, né? Mas porque eu já sou adulto, já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos, a minha escoliose não vai piorar, não vai melhorar, não tem mais jeito. Isso é um grande mito que a gente tem que quebrar. Por quê? Quem já passou dessa idade, que acha que não precisa fazer um tratamento, precisa. Porque a escoliose, mesmo no adulto, ela pode vir piorar. Principalmente paciente que tem acima de 30 graus dessa escoliose. E quanto maior esse grau, né, com o avanço da idade, a escoliose pode sim piorar. E aí, hoje eu fico muito feliz, porque hoje eu já tenho no meu consultório pacientes acima de 70 anos, que já têm essa consciência e buscam o tratamento. Ai, que bom. Pois então, gente, vamos voltar atrás com o que eu falei, né? Porque eu tava com peninha da gente, agora eu não tô mais não. Não, vocês Olha precisam. aí, podemos cuidar. E olha, ainda tem aí uns 18 anos para a história, né? 70, até chegar nos 70 aí. Mas estou muito, muito alegre mesmo da gente falar sobre esse assunto, de ajudar as pessoas, a todos nós, a sociedade. Parar de ficar dizendo, tem dor, não tem dor, tem problema, não tem problema. A questão é fazer o tratamento, não é isso? Escoliose é algo sério. A gente tem que procurar profissionais que estão realmente habilitados a fazer o tratamento. Porque assim, além de você perder tempo, dinheiro e qualidade de vida, e uma escoliose que mal foi tratada, ela é muito complicada de você reverter. Tá certo. Então, assim, às vezes você está com um tratamento que não é efetivo e você passa ali 2 anos, 3 anos, acreditando que aquele tratamento vai servir e, na verdade, não está servindo. E aí você está perdendo tempo. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o Instagram da clínica, que é T-Escoliose, e tem o nosso WhatsApp, que fala comigo mesmo, tem muita gente que não acredita que é comigo, que é o 869 9466 2303.